Deus, como que você aguenta ficar 2 horas dentro da igreja, mas você aguenta ficar 4 horas assistindo, ou 8 horas uma série, assistindo vários jogos de futebol, fazendo várias outras coisas que te dá prazer, mas fazer a obra de Deus é um fardo, é um peso. Sabe por que é assim? Porque você não tem ouvido a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo é prazeroso. Chegar a 5, chegar a 6, fazer o que nós fazemos, para mim é um prazer estar aqui. Mas quando você não é chamado, quando você não ouve a voz de Deus, quando você não tem experiência com Deus, eu estou perdendo meu tempo dentro da igreja, estão me sugando até os ossos, porque eu tenho que chegar lá 2 horas antes de começar o culto. É tudo muito cansativo, é tudo muito pesado, é tudo muito chato. Estar na igreja é chata. E é isso um dos problemas da nossa juventude, porque elas não têm ouvido a voz de Deus, elas não têm tido experiência com Deus. Então estar dentro da igreja é uma coisa muito chata, porque lá fora a gente ri, a gente brinca, a gente briga, a gente fala palavrão, a gente conta piada, a gente faz um monte de coisa. Pode beijar muito. É essa coisa da geração. A cultura do mundo parece mais iluminada, mais brilho, mais cores, mais som. Vai ali naquela pracinha nova, agora tem 5, 7 viaturas lá direto agora, que eu acho que começaram a fazer fluxo ali, e a polícia está entrando ali para que isso não aconteça. Mas está cheio. Menininha de 13, 14 anos já agarrada com outro menino. Menino com menino, menina com menina, uma coisa, uma confusão. E você fala assim: o que vai ser dessa geração? Sem rumo e sem destino. Deus fala através das circunstâncias. Deus também fala através dos acontecimentos espirituais. Em Atos nós vemos isso, de várias outras manifestações que nós vimos na Bíblia, mas esse acontecimento espiritual marcou a história do cristianismo, que foi a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se eles não tivessem a disposição de cumprir a vontade de Deus, o chamado de Deus, eles não estariam todos no mesmo lugar. Desse jeito. E eis que eles ouvem uma manifestação sobrenatural. Vamos abrir lá em Atos 2, de 1 a 4. É um texto muito conhecido. Aleluia. Glória a Deus. Deus ainda se manifesta a nós. Atos 2, de 1 a 4. Oh Deus, Tu és tremendo, Pai. Diz assim: ao chegar o dia do Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava sentado. E apareceram umas línguas como de fogo e distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falavam. Estavam todos juntos. Aleluia. E houve a manifestação. Hoje, se Deus se manifestar, o povo sai correndo, porque já não tem mais intimidade com Deus,
já não sabe mais discernir o mover de Deus. Nós já passamos por experiências tremendas do mover sobrenatural de Deus. Não era só pessoas caindo, eram pessoas sendo curadas, eram pessoas sendo alcançadas, eram pessoas, profetizando, recebendo cânticos espirituais. Mas se acontece isso hoje, meu Deus, hoje até de orar no monte, se encandecer a árvore, o povo sai correndo, como nós chegamos a ver, os gravetos pegando fogo. A Ailton viu, Érica viu, Andresa viu. Era um tempo, não sei se a Nete chegou aí, foi também, era um tempo sobrenatural. Era algo que nos fazia assim, mas não era isso que nos firmava na presença do Senhor. O que nos firmava na presença do Senhor era a intimidade que nós tínhamos com Ele e temos que ter. Uma outra ação sobrenatural que, se acontecesse, nós sairíamos correndo, foi a visão de Ezequiel, se eu não me engano, ou Zacarias, não lembro agora, mas era visões assim, de uma roda dentro da outra, cheia de olhos. Até tem um vídeo também feito por inteligência espiritual. Isso, eu ia falar inteligência espiritual, que é algo assombroso de ver. Era olhos por todos os lados, era, algo assim que você fala, meu Deus. Acontecimentos espirituais. Deus quer falar conosco, igreja. Aleluia, glória a Deus por isso. Hoje eu entendo algumas coisas que eu questionava Deus. Hoje eu tenho conseguido entender. Porque não dá para viver algo novo com experiências ou com situações velhas. Nós temos que viver algo novo com coisas novas. Aleluia. Quando diz lá, não dá para pôr vinho novo em odres velhos, nós temos que entender. Quando o missionário João esteve pregando aqui, uma frase só que ele me falou que me chamou a atenção, que a partir daquele dia que ele estava ministrando, as orações contrárias feitas nesse culto estavam sendo anuladas. E eu fiquei pensando nisso. E quantas orações contrárias, mas não eram orações faladas, eram atitudes contrárias. E eu entendi. E eu espero que você tenha entendido também. É assim que Deus está fazendo. É assim que Deus faz. Às vezes até esses dias eu falando com a Meire, a gente conversa muito no Zap muitas vezes, e às vezes a gente quer tomar algumas assim, né? Falei, Meire, tem hora que se não é o Espírito Santo na minha vida, eu quero ser igual o Hulk. Eu quero ficar verde e sair levando tudo no peito para resolver. Ainda bem que eu não tenho essa unção de Hulk. O máximo que eu tenho é da Mulher Maravilha. E olha lá ainda. Né, pastor? Ah, Deus. Exemplo de pessoas que ouviram a voz de Deus, tomaram a decisão que quiseram tomar, mas que Deus falou, Deus falou. Por quê? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos essa liberdade de escolha. Muitas vezes vamos escolher o que nós não queríamos,
Mas se nós plantamos o que Deus nos mandou plantar, certamente nós vamos colher aquilo que nós plantamos. É verdade. Adão, o amigo do Marcos, Gênesis 2, de 16 a 17. Uma ordem Deus deu, porque muitas vezes Deus fala com uma ordem: vai, não vai, faça, tirai, e isso é uma ordem. Deus disse, né? Obrigado, Marcos. De toda a árvore do jardim podes comer livremente, quer dizer, tudo que tinha, menos, aqui nós vemos uma condição: a árvore do bem e do mal. Mas foi justamente essa que encheu os olhos. Eu sempre digo, alguns acham que é maçã, mas eu sempre penso que foi a jaca. Mesmo sendo difícil de abrir, mesmo tendo aquele leite que cola em tudo, a pessoa teimou em abrir e se contaminar. Deus falou: olha, pode comer todas, livremente, o quanto você puder e conseguir, mas aquela lá você não pode. Mas é aquela lá que nós estamos querendo, Deus. Quanto a Deus fala: não, mas é aquilo que eu quero. E muitas vezes nós vemos isso nos nossos filhos: filho, você pode escolher entre isso, isso, isso e isso, mas eu quero aquilo. Assim foi com Sansão. O pai dele falou: pai, a mãe falou: mas não tem mulheres lindas aqui no nosso arraial, no nosso povo? Não, mas eu quero aquela de lá. Quebrou a cara, não é? Noé, até pensei que o pastor ia entrar na minha mensagem na hora que citou Noé. Noé recebeu uma ordem. Você tem recebido alguma ordem de Deus? Ele recebeu uma ordem para construir a arca de Deus. Mas ele recebeu a ordem, mas ele recebeu todo o projeto de construção. Não era para ele sair, sabe, desembestado, comprando as coisas, montando do jeito que ele queria, não. Era para fazer na medida, na forma, do jeito que Deus pediu. E muitas vezes nós quebramos a cara porque nós queremos fazer do nosso jeito. Eita Deus! Deus, além de capacitar, Deus também deu toda a provisão que ele precisaria. E ele não era um menino de 20 anos mais, ele já tinha uma certa idade. Nós já vimos também, eu não vou entrar em detalhe. Noé tinha que obedecer a ordem de Deus. Não era para ir nem fazer além e nem fazer aquém daquilo que Deus havia mandado. Outra pessoa que é um exemplo para nós, Abraão, muito conhecido, nós cantamos aqui. Abraão, você vai ter uma nova história. Abraão, sai do meio do teu povo para uma terra que eu vou te mostrar. Mas não dá para mostrar antes? Não dá para passar um vídeo da terra primeiro, da onde eu vou? Que o Senhor vai me levar para um caminho todo maravilhoso, cheio de coisas boas, e eu não vou ter nenhuma frustração, nenhuma decepção? Não. Você vai aprender o caminho à medida que você for andando. E está passando lá na Record, e eu estou assistindo com a minha mãe, e olha, ali ainda você vê que, né? Mas tem algumas coisas que diz que a Bíblia está pontuando, e a gente vai olhando e fala: meu Deus. E aqui nós vemos então a ordem de Deus: sai da tua terra e do meio da tua parentela.
beleza, se fosse hoje, muitos jovens, muitas pessoas falavam assim, nossa, que delícia, então eu vou para a Austrália, ou eu quero ir para a Dinamarca, ou eu quero ir para a Suíça. Não, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Eu quero propor para você novos desafios, novas conquistas, novas experiências. Experiências comigo. Glória a Deus. Você vai me conhecer, vai provar dos meus livramentos, vai provar da minha provisão na tua vida, porque em cada povo que ele saiu mais rico. Ele foi para o Egito, teve a situação lá, mas ele saiu mais rico. Ele teve outra experiência, ele saiu mais rico. Você vai ver o que é andar comigo e depender de mim. Oh, aleluia, Jesus. Moisés viveu em berço esplêndido no palácio do Egito, aprendeu tudo que podia aprender de conhecimento humano, mas ele teve que sair dali para ouvir a voz de Deus, e de uma forma mais difícil, que era fugindo. Mas lá no deserto, você que não gosta muito para passar por deserto, mas o deserto forja caráter, forja estrutura, dá força. E ali Moisés então começa a entender que Deus é santo, que Deus não se comparava a nenhum ídolo que ele havia conhecido no Egito, que Deus era o supremo, o criador, o único. E ele então vai para o deserto e ele ouve a voz de Deus dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Você acha que você pode se apresentar na presença de Deus de qualquer maneira? Eita Deus. Alguns comentaristas dizem que Deus mandou tirar a sandália porque talvez era o último dos requisitos ou das últimas coisas que ele tinha ainda do Egito. O que é que você está tendo ainda de resquício do mundo? Que você ainda guarda aquele pecadinho, tinha um irmão lá na nossa igreja lá em São Paulo, que ele era muito engraçado, e volta e meia ele queria contar as experiências, os testemunhos dele, a roda assim e tal. Aí ele começava a contar o testemunho dele, e quanto mais ele aprontava, que ele tinha aprontado, mais ele falava com prazer daquela coisa errada que ele tinha feito. E aí quando ele ia terminar, ele falava: mas depois que eu conheci Jesus, sabe, caía lá embaixo, como assim, não tinha a mesma vibração, não tinha a mesma alegria de falar daquilo que ele tinha feito no mundo. Aí uma vez nós olhamos assim e falamos assim: esse está meio esquisito, esse testemunho está mais testemunho do que testemunho, porque não exalta a Deus, não glorifica a Deus. O prazer maior estava lá no mundo. Depois que veio para a igreja, sabe, parou. Tira a sandália dos vossos pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. A tua casa é santa, o teu carro é santo, o teu quarto é santo, aonde você for é santo. Você leva a santidade de Deus. Não é brincadeira não, irmãos. Tem muita gente vivendo a vida cristã como se fosse o conto da carochinha, e o mundo está do jeito que está. Olha aí. Outra pessoa que ouviu a voz de Deus foi Samuel, mesmo criança. Aí nós falamos: ai, coitadinho, ele é muito novo ainda para ir para a igreja, ele é muito novo para ficar 1 hora sentado, 2 horas sentado na igreja. Conversa para boi dormir e para Satanás rir da nossa cara. Samuel recebe um chamado.
Às vezes nós subestimamos a conversão de uma criança. Ah, imagina, isso aí. Imagina, tem muitos pais que não deixam nem a criança de 10 anos, 11 anos se batizar. Ah, ela é muito criança. Mas irmãos, eu me batizei aos 10 anos. Aos 12 anos eu recebi o meu chamado. Nunca tive dúvida, mas nunca. Meu pai, sabe, achava assim, a minha mãe, mas quando eu fiz maioridade, que eu falei, eu estou indo para o seminário, ele falava assim, o quê? Eu falei, eu sempre falei que o que eu queria ser. Desde 12 anos eu estou falando que eu quero ser. Eu quero estudar. E até uma vez meu pai pegou e falou até para o pai da Gislaine Gaspar, da dentista. O Milton estava lá chorando porque a Gislaine estava indo para Araçatuba fazer odonto. E meu pai pegou e falou assim: a tua filha está indo, mas vai voltar doutora. E a minha filha que está indo lá para os fins do mundo, eu não sei nem o que ela vai ser depois. Eu falei, ô papai, ó. Chutou para cima e marcou gol. Falei, eu vou ser uma serva de Deus. Tinha ainda meus percalços, lógico, né? Ainda tinha o sopanque da periferia do ó, mas eu tinha certeza que eu era salva e tinha certeza que eu tinha um chamado. Mas o mundo ainda me chamava a atenção, logicamente as músicas do mundo. Mas Deus me alcançou pela misericórdia dele e estou aqui. Samuel, fala que o teu servo ouve, depois de várias experiências e da orientação do seu tutor. Fala que o teu servo ouve. Deus está te chamando. E qual está sendo a resposta? Ah, não, Deus, isso não é para mim, não. O quê? Ser líder? Dá trabalho, dá trabalho, Deus, dá trabalho. Tem que chegar cedo, tem que sair tarde, tem que ajudar, tem que falar, tem que ouvir as pessoas. Não, Deus, estou muito ocupado com as minhas coisas. Eu estou pensando em comprar uma nova empresa. Eu estou pensando em casar. Eu estou pensando em fazer um curso, sei lá onde. Não, Deus, nem fala. Tudo bem que o Senhor me chamou, eu agradeço. Muito obrigado porque o Senhor me chamou. Me sinto lisonjeado pelo seu chamado. Mas comigo não, Deus. Vê lá, chama meu irmão do meu lado, chama o fulano de tal que já está casado, já tem 60 anos, já fez tudo na vida, chama ele, chama. Irmãos, é assim, passa a bola para outro. Maria, nós já ouvimos. Jesus ouviu a voz de Deus. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Paulo, Saulo, por que me persegue? Uma experiência sobrenatural de conversão, uma experiência fantástica de ouvir Deus e de mudar totalmente a rota da vida. Mudar, irmãos. Nós temos medo de mudanças, nós temos medo de abrir mão, nós temos medo de fazer algo diferente, algo novo para Deus. Indo para o final, vamos abrir nossas Bíblias. Caminhando para o final, como diz nosso pastor amado, pastor Geraldo, Deus ainda continua falando. Olha, fala aí para o seu amigo do lado, para o seu marido, para o seu vizinho, para o seu... Deus ainda continua falando. Estamos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Em Hebreus 1, eu quero aqui concluir essa palavra. Glória a Deus. Diz assim:
a revelação de Deus, o Filho superior aos anjos, e nós vamos ver aqui do 1 ao 4. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, como nós vimos aqui nessa trajetória, nessa caminhada. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Deus ainda continua falando, e hoje Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Muitos querem negar a existência de Jesus, muitos querem negar o poder de Jesus, muitos querem negar a salvação que há em Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele é a revelação, a manifestação da glória e do poder de Deus. É o único que tem o poder para a purificação dos pecados. Aleluia! Glória a Deus. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, você nunca vai desistir. Aleluia. Se você ouve a voz de Deus, você vai dizer: fala, Deus, fala que o teu servo ouve. Aleluia. Se você ouve a voz de Deus, você vai dizer como Maria: cumpra na tua serva a tua vontade. Se você ouve a voz de Deus, você vai mudar a sua rota como Paulo, de perseguidor a perseguido. Experiências profundas com Deus e de livramento. O que a igreja do Senhor nesse tempo precisa voltar é ouvir a voz de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem um cântico que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para curar, levantar os corações, quebrantar os corações e a perdoar o ano do Senhor. Esqueci agora. E a consolar todos que choram. Ele fala, Ele fala, Ele fala sobre todas as coisas. Ele fala, Ele reina, Ele reina, Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina. O Espírito do Senhor está sobre nós. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe. Vamos levantar e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, surpreendidos pela Tua voz. Somos surpreendidos com a Tua presença. Somos surpreendidos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem prazer em falar conosco, em estar conosco,
em ter intimidade conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não é um Deus distante, não é um Deus ausente, não é um Deus que tem prazer no sofrimento das pessoas, mas Tu és um Deus, ó Pai, que nos ensina em todas as circunstâncias. Muito obrigado. Que o Teu povo, Pai, desta igreja, nesta semana, possa ter experiências profundas contigo, seja por sonho, seja por visão, seja por revelação, seja através da Tua palavra, Deus, que possamos buscar o Senhor com toda a intensidade, que possamos tornarmos, ó Pai, sensível. Quando a carne, Pai, quiser falar mais alto, possamos falar: aquieta a alma, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos e glorificamos o Teu nome nesta noite. Que o Teu povo vai na paz, que o Teu povo vai, ó Pai, protegido e guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Tem mais alguma palavra? Tem mais algum aviso? Não? Terça-feira, irmãos, nós continuamos aqui, orando, intercedendo, ouvindo Deus falar conosco também. Amém?